Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mudar o foco. Vamos falar do Senhor, da palavra de Deus. Eu sou assembleiano, congrego na Assembleia de Deus, terceira etapa, aqui do Conjunto Ceará, congregação que faz parte do Ministério Templo Central, cuja sede é na Tereza Cristina. E nós fazemos parte da congregação aqui da terceira etapa do querido pastor Paulo Araújo. Eu propus no meu coração, nesse ano de 2021, que se aproxima, se Jesus não voltar, e Deus nos der a graça e a permissão para tratar sobre a escola bíblica dominical, sobre as lições da escola bíblica dominical. Eu sei que muitas pessoas, quando me veem ao vivo, ou que vê algum vídeo meu no Facebook, esperam logo algo relacionado à política, ao governo. Muitos dão até uma certa audiência, digamos assim, algumas visualizações do vídeo. Mas eu queria contar também com o apoio de vocês para isso. A escola bíblica dominical, ela é tão importante, ou mais importante, não sei até que ponto, mas em pé de igualdade, do que tanto importante quanto o culto de doutrina, um culto aos domingos. Porque é na escola bíblica dominical que nós aprendemos acerca de Deus, da palavra do Senhor, acerca das Sagradas Escrituras, dos planos de Deus para nós, enfim. Tudo que nós aprendemos na escola bíblica, nós passamos à frente. Em algumas pregações, em algumas mensagens, em alguma palavra que a gente traz para a igreja, muito daquilo que a gente fala, claro, guiado pelo Espírito Santo, veio através do aprendizado da escola bíblica dominical. Porque o Espírito Santo, essa história de dizer que Deus usa a pessoa para pegar aqui, não precisa estudar a palavra, Deus só faz lembrar daquilo que você estudou. Então, a escola bíblica dominical tem esse papel. O papel de fazer com que nós aprendamos mais sobre a palavra de Deus, para que possamos repassar para a igreja a palavra de Deus. E nesse trimestre que se aproxima, no ano de 2021, nós vamos estudar na sala dos adultos. Na sala dos adultos, Roberto Carlos, meu primo, lá o Roberto Carlos, meu primo, Betinho, lá em Santa Catarina. Hoje está aqui no Ceará, não sei onde é que ele está. Enfim. Então a escola bíblica dominical é um momento de aprendizado. Então, no próximo trimestre, que se inicia já no próximo domingo, dia 3, Dia 3, nós daremos início à lição de adultos, que é chamada de o verdadeiro pentecostalismo.
Ah, difícil, né? Difícil também para pronunciar o verdadeiro pentecostalismo. Ok? Então ele vai trazer 13 lições no decorrer do semestre, do trimestre, que vai de janeiro até abril. Janeiro, março e abril. Janeiro, fevereiro e março, né? Janeiro, março e abril. Então, esse tema, por que o tema, o verdadeiro pentecostalismo? Por que não é só o pentecostalismo? Por que o verdadeiro? Porque o que a gente vê muito por aí, em algumas denominações religiosas, é um pentecostalismo que não tem base bíblica. É um Pentecoste que não existe amparo nas Sagradas Escrituras. O pentecostalismo verdadeiro não tem nada a ver com rodopio. Não tem nada a ver com pula-pula. Não tem nada a ver com paletó ungido, blusa ungida, lenço ungido, sopro ungido. Está aparecendo agora até flecha ungida, invisível. Soco ungido. É tanta heresia no meio dessas igrejas neopentecostais. Por isso que o nome é neo. E eles criaram um novo pentecostalismo, um novo pentecostalismo que não existe, que não tem base bíblica. Então daí a CPAD, as Assembleias de Deus sérias, que tem muitas aí, só misericórdia. Então nós vamos tratar desse assunto sobre o verdadeiro pentecostalismo à base das Escrituras Sagradas. Então eu me propus, coloquei no meu coração de trazer uma mensagem diária curta a respeito de cada lição, não da lição em si, mas dos versículos diários que cada lição traz. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, que eu estou fazendo a introdução, falando de forma geral da revista, mas os outros serão bem mais curtos. Então cada lição, por exemplo, a lição número 1, que fala a pessoa do Espírito Santo, ela traz logo aqui abaixo seis leituras, e vai de segunda a sábado. São 6 leituras diárias para nossa meditação. Então eu não vou falar da lição em si, a pessoa do Espírito Santo. Eu vou falar um pouco de cada versículo aqui. A cada dia eu trarei um pouco uma mensagem sobre cada versículo. Será bem rápido, não será uma coisa longa não. Só esse primeiro vídeo que vai ficar um pouco mais longo, por causa da introdução. Então, cada dia há um versículo correspondente a cada dia. E esses versículos aqui têm a ver com a lição. Certo? Então nós vamos começar hoje é terça, era para ter feito ontem, mas eu vou fazer o de ontem, segunda, e vou fazer o de terça-feira também. Porque hoje seria já o de terça-feira, que é o Salmo 104, versículo 30. Mas eu vou começar pelo versículo de segunda-feira, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse primeiro versículo aqui, desse dia, referente à segunda-feira, esse versículo está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele vai mostrar para nós, vai provar para nós que o Espírito Santo está conosco, está na história da humanidade, está na criação, desde a criação dos céus e da terra. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Nós costumamos chamar ele de a terceira pessoa da Trindade. Eu particularmente não gosto desse nome, dizer que o Espírito Santo é a terceira, Deus é a primeira, Jesus é a segunda e o Espírito Santo é a terceira.
Mesmo porque a Trindade são três pessoas coeternas, iguais entre si. Então, a Trindade não quer dizer que o Filho é o Pai é o Filho é o Espírito. Não. A Trindade significa dizer que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, quando se fala de Trindade, nós falamos que cada pessoa da Trindade teve um papel, uma atuação, digamos, protagonista, ou seja, o ator principal daquele momento, enquanto os outros dois eram os coautores, ou seja, os atores coadjuvantes, ali também participando do momento. Então Deus Pai planejou em sua operação concernente à criação e à redenção. Ou seja, Deus planejou a criação de tudo. O Deus Filho executou o plano. Executou o plano. E o Espírito Santo vivificou, ordenou. Então, quando se fala em Trindade, cada um teve o seu papel de principal, seu papel como ator principal, né? Deus, a criação, o Filho, a redenção, e o Espírito Santo, a consolação. Então, no início era Deus comandando, criando, determinando as leis, mandando as leis. Depois veio a redenção, veio através do Filho Jesus. Pai do Senhor, irmão Valdelice. Aí veio a redenção através do Filho Jesus. Então, Jesus era o Filho principal da redenção, porque foi ele que morreu, crucificado, ressuscitou. E aí Jesus vai, e ele diz que ele tem que ir, mas não deixaria a igreja só, não deixaria os apóstolos só, e eu vou porque eu tenho que enviar outro Consolador. Então, nós estamos vivendo a era da graça, nós chamamos, e o regente, o comandante da igreja, quem manda na igreja, quem age sobre a igreja é o Espírito Santo. É sobre o verdadeiro pentecostalismo que a primeira lição, a primeira revista de 2021 vai tratar. Então, o Espírito Santo sempre esteve presente, desde a criação. Entre o versículo 1 e o versículo 2, quando fala que Deus criou os céus e a terra, depois fala que a terra era sem forma e vazia, a gente crê que teve um período muito grande aí, não se sabe, milhares, talvez milhões de anos, até que a terra fosse sendo, digamos, planejada, como fosse ordenada, dividida, ou seja, habitada. Então, acredita-se que houve um período muito grande aí entre a criação da terra, dos céus da terra, e a sua, digamos, organização, né? Como Deus planejou. Então, o Espírito Santo sempre esteve presente. Como pessoa da Trindade, como uma das pessoas da Trindade, ele sempre agiu junto com Deus, Pai, junto com Deus, o Filho. E a gente vai ver isso claramente, a presença do Espírito Santo junto com a Trindade, já também no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, quando vai dizer: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, façamos. Deus está falando, não está falando só, senão ele diria, farei. Não, façamos. Ou seja, ali está presente a Trindade. Lá, mesmo porque no livro de Apocalipse, a Bíblia diz, o Sagrado Livro diz que Jesus foi imolado desde a fundação do mundo. Vejam, as três pessoas sempre juntas, sempre agindo em benefício da humanidade. Mas a humanidade não quer saber de Deus. A humanidade, o povo, o homem, né? O mundo não quer saber de Deus, o mundo não quer saber de Jesus. E outros, isso aqui, esse versículo 2 de Gênesis, que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, é como se ele tivesse... É como se a internet está falhando, travando. É como se
o Espírito Santo tivesse a observar aquela água sem nada, sem nenhum peixe, sem nenhuma criação, nada. Talvez esperando o momento de agir, né? Através do seu poder. Mas, o que esse primeiro versículo é só para mostrar a presença do Espírito Santo desde a criação do mundo até o final. Então, para ter uma ideia, o que é o Espírito Santo de Deus, ele é mencionado 354 vezes na Bíblia Sagrada, com o nome de Espírito Santo, Espírito de Deus ou só Espírito. Né? Tem passagem bíblica que fala a palavra só Espírito, mas não se referindo ao Espírito Santo. Estou falando que passagens que falam do Espírito Santo com o nome de Espírito de Deus, ou Espírito somente, Espírito Santo, Santo Espírito, aparece na Bíblia Sagrada 354 vezes. Né? Aparece outras palavras chamadas Espírito, mas também fala de Espírito malignos, né? Apostatais espirituais da maldade. Mas, para você ter como o Espírito Santo, ele está presente durante todo o processo da criação, da redenção e da consolação. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, que vamos estudar, vai tratar mais sobre isso, o verdadeiro pentecostalismo. Então, nós vamos tratar muito sobre isso. E quando se fala em Atos dos Apóstolos, nós costumamos dizer, podemos também chamar o livro de Atos dos Apóstolos, como diz o pastor Paulo Araújo, Atos do Espírito Santo. Não é à toa que a palavra Espírito, Espírito Santo, Espírito de Deus, aparece mais vezes no livro de Atos. São 58 menções sobre Espírito no livro de Atos. Então, o Espírito Santo é quem controla a igreja. O Espírito Santo é quem governa a igreja. Então, a igreja de Jesus Cristo nasceu em Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo. Jesus, quando foi assuntar ao céu, subir para a glória, para o Pai, ele disse: eu vou e enviarei outro Consolador. E ainda disse para que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, porque ali haveria o derramamento do Espírito Santo. E eles iam receber a virtude do Espírito Santo. Iam receber o poder do Espírito Santo, o poder para pregar a palavra sem temor. Quando eu falo temor, sem medo. Temor, eles tinham temor a Deus. O temor no sentido de medo. Para pregar a palavra com ousadia, sem vacilar, sem pestanejar, porque eles seriam revestidos pelo Espírito Santo, pelo poder do alto. Então eles estariam revestidos e prontos para pregar o Evangelho na Galileia, em Samaria e até os confins da terra, como diz a palavra do Senhor. Então, essa primeira passagem que fala de Gênesis 1 e 2 sobre o Espírito é apenas para mostrar que o Espírito Santo está presente desde a criação dos céus e da terra, e estará sempre presente conosco. Né? É o Espírito Santo que controla a igreja. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele se alegra, ele se entristece, como o texto áureo dessa primeira lição diz, que é lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E quando se fala de trindade, a gente vai ver a trindade presente, as três pessoas presentes. Você vai ver isso lá no batismo de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo é batizado, lá está o Deus, Filho. Quando Jesus é batizado, o céu se abre e o Espírito Santo de Deus desce em uma forma de pomba. Ou seja, ali é o Deus e Espírito Santo. E o Pai fala: este é o meu Filho amado em que tenho muito prazer. O Deus, né? Deus Pai. Então, a trindade é Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. Então, esse é um tema maravilhoso que vamos começar no próximo domingo
a lição dos adultos, mas ela vale para os jovens. A lição dos adultos é para senhores, senhoras, jovens, adolescentes. É um tema muito interessante e que a igreja precisa aprender mais sobre o verdadeiro pentecostalismo para não cair no erro de muitas igrejas neopentecostais. Quando eu falo igreja, eu me refiro a templos, porque a igreja é de Jesus. A igreja é um organismo vivo. São os crentes que existem em todo o planeta que confessaram o nome de Jesus, que fazem parte da igreja de Jesus. Eu me refiro, quando eu falo igreja, eu me refiro à igreja, o templo, denominações religiosas, que eles estão fazendo, que diz o versículo, entristecendo o Espírito Santo com tanta bagunça, com tanta correria, pulo, rodopios, que não tem nenhuma base bíblica. Nós vamos aprender sobre o verdadeiro pentecostalismo, que nasceu no livro de Atos, capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo. Foi ali que a igreja de Jesus nasceu, foi criada. Jesus Cristo disse: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Jesus estava falando dele. Pedra, sobre esta pedra, sobre mim é que eu edificarei a minha igreja, Pedro. Jesus não estava falando de Pedro. Jesus se referia a ele, porque Jesus é a pedra angular, é a pedra de tropeço de muitos. Então essa história de dizer que foi Jesus estava se referindo a Pedro é heresia de quem não conhece as Sagradas Escrituras e que não sabe o que é que significa pedra, pedra de tropeço, pedra angular, pedra de esquina. O próprio Pedro se referiu a Jesus várias vezes em suas cartas como a pedra. Então, Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra. Jesus estava falando dele. A minha igreja vai ser fundamentada em mim. A minha igreja vai ser fundamentada na minha doutrina, nos meus ensinamentos. Tudo que eu ensinei para vocês. Tudo que vocês ouviram de mim. Tudo que vocês receberam de mim sobre o reino de Deus, ensinamentos sobre a redenção, sobre a salvação, sobre condenação, tudo isso vocês vão repassar, porque vocês serão a minha igreja, a igreja fundada em mim, porque eu sou a rocha eterna. Então, fica aí, um abraço para vocês, que Deus em Cristo abençoe. E o próximo versículo que se refere à terça-feira será o Salmo 104 e 30. A ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo. Segunda-feira, que foi Gênesis 1 e 2, o Espírito Santo aparece desde o princípio na obra da criação. Esse é o tema do versículo 2. O tema do Salmo 104, 30, eu vou ler só ele, mas não vou fazer o vídeo para não ficar muito longo, depois eu faço. É só para deixar aqui a leitura do Salmo 130, versículo 4. Deixa o vento aqui, atrapalhando. Segura aí, vento. 130, aliás, 104, versículo 30. 104, versículo 30. Está aqui. É o Salmo. Ele traz como epígrafe: a glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Então esse salmo, o Salmo 104, versículo 30, diz o seguinte: é o próximo versículo para a nossa meditação no próximo vídeo. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Né? Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Pai do Senhor a todos, boa tarde a todos. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, tenha misericórdia desta nação, tenha misericórdia da igreja. E só mais um detalhezinho. Aqui vai um recado para os crentes. Durante a pandemia, a igreja ficou sem se reunir durante muitos meses.
Muitos meses. E a gente via muita gente revoltada, crentes revoltados nas redes sociais, usando até um linguajar chulo, desculpa a palavra, esculhambando os governantes, porque a igreja está fechada, não sei o quê, o povo na igreja não é para ficar fechada, o povo de Deus precisa dizer, a igreja é essencial, a igreja é essencial. A igreja é essencial. Muito bem. Nós voltamos. De Neuma, Batalha. Nós voltamos para os cultos. Nós voltamos para a escola bíblica. Embora a escola bíblica ainda não seja, ainda não tenha a salinha das crianças, mas o tema é para jovens, adolescentes, senhores, senhoras, obreiros, todos. Só não tem sala para criancinha. Então nós voltamos, as doutrinas voltaram, os cultos ao domingo voltaram, a escola bíblica voltou. Mas muitos crentes que usaram as redes sociais para gritaria, para dizer que não concordavam com a igreja fechada, não voltaram. A pergunta é, por quê? Fizeram tanto barulho nas redes sociais, brigando, porque a igreja estava fechada e a igreja hoje está aberta. Os templos estão abertos. E onde estão os crentes? Porque a escola bíblica é esvaziada. Eu glorifico a Deus porque a nossa escola ainda tem até um certo número que eu considero bom. Mas muitas congregações, a frequência de irmãos na escola bíblica é ínfima. E nas doutrinas, por que não voltaram? Então, se os templos estão abertos, os cultos estão acontecendo, porque muitos ainda não voltaram. E são exatamente essas pessoas que gritavam nas redes sociais, pedindo para a igreja ser aberta. A igreja está aberta, faz um bom tempo. E onde estão vocês que gritavam por uma igreja, por uma congregação aberta? Então esse fica o recado para você que gritou, aí, esperneou nas redes sociais, esculhambando, nem parece coisa de crente. As pessoas, os governantes, porque fecharam as igrejas. E onde estão vocês? Por que vocês não voltaram para a igreja? Então, a culpa não era da igreja fechada. A culpa era do crente que esfriou. Que Deus em Cristo nos abençoe.